Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de anime. Tá bom, não é exatamente de anime, mas sim um documentário chamado Universo Anime, que é um original da Netflix, que, como o nome explica, fala sobre o universo dos animes. Olha só que curiosidade. E eu vou falar pra vocês o que eu achei desse documentário, se vale a pena assistir ou não, e eu já adianto que não. Esse documentário talvez seja uma das piores coisas que eu assisti relacionadas à indústria de animes nos últimos anos. De verdade. E não, isso não é pra polemizar, isso não é porque eu sou uma pessoa extrema nas minhas opiniões. Vocês que veem o canal sabem que eu sou uma pessoa que hesita muito em dar opiniões tão enfáticas assim. Eu normalmente gosto de ver os dois lados de uma situação, eu gosto de ver pontos positivos e negativos, mas cara, é muito difícil de salvar o universo anime. Realmente foi um tiro no pé, assim, na minha opinião. Mas vamos começar do começo, né? O Universo Anime promete ser um documentário falando sobre o que é esse mundo do anime, qual é a importância dele, como faz uma animação, como que é a cultura em torno dos animes. E eu falo anime mesmo, tá, gente? Tem gente que fala anime, eu falo anime. Mas aí meio que já começa errado. O filme, ele tem essa estrutura que é meio de reportagem da Vice, ou essas reportagens mais assim, que são o jornalista contando sobre como ele tem que ir buscar a história e conversar e entrevistar as pessoas, então falando de si mesmo em primeira pessoa, sabe? É como se eu fosse fazer esse vídeo e eu começasse a narrar. Eu tinha que contar o que eu achava desse filme para todos. Era minha obrigação como jornalista. E basicamente esse é o estilo desse documentário. Ele tem essa narração em primeira pessoa o tempo todo. O que não seria por si só uma coisa ruim. Eu não sou uma maior fã disso, mas tem momentos em que se encaixa e tal. Só que o problema é como essa narração começa, que é com a diretora, a Alex Burunova, contando: então a Netflix me contratou para fazer um documentário sobre anime e eu não sei absolutamente nada sobre anime. E ela falando disso com o maior orgulho. O problema não é falar que não sabe, porque eu acho que é até legal admitir isso. O problema mesmo é que ao longo de um documentário inteiro, com mais de 1 hora de duração, parece que ela não se aprofundou nem 10 centímetros. Parece que não houve nenhum desejo sincero de se aprofundar, sabe? Ficava só essa narração. Eu precisava me aprofundar, eu precisava não sei o que, eu precisava ir até o Japão e blá blá blá. Mas assim, tudo isso parecia meio da boca pra fora, porque em nenhum momento houve uma tentativa de levar o assunto a sério, de tentar se aprofundar de verdade. O que a gente tem nesse documentário é basicamente uma daquelas reportagens de jornal falando: olha só essas coisas que as crianças assistem, como elas são estranhas e como elas são radicais. Quem são as pessoas que têm mentes deturpadas pra fazer isso? E realmente ela fala no filme: quem são essas pessoas com mentes enlouquecidas ou algo assim? Quando ela tá falando de anime, ela tá falando que o negócio é muito louco, que tem muito sangue, não sei o que. Eu precisava saber o que leva essas pessoas a criar esse tipo de coisa. Como se fosse algo muito alienígena, algo muito além da imaginação dela, alguma coisa que um outro fez, alguma pessoa que não poderia ser como ela, porque tem que ser alguém que tem uma mente deturpada o suficiente pra pensar esse tipo de cabulosidade que é um anime, entendeu? Isso ainda ganha um peso muito maior quando você pensa que o outro é uma sociedade, porque ela coloca essa equivalência, ela coloca o anime como um equivalente à sociedade japonesa. E aí começa toda aquela questão do orientalismo, de falar que o Oriente é um lugar muito diferente, é um lugar muito alienígena, que é um jeito muito ultrapassado de falar sobre países asiáticos e as suas culturas, sabe? O que a gente vê é que quando ela finalmente vai pro Japão, porque assim, ela passa os primeiros 20 minutos de documentário quase falando de coisas feitas nos Estados Unidos, tá? Mas antes disso, deixa eu falar primeiro da parte do Japão, que quando ela finalmente vai pro Japão, parece aquelas velhas histórias de tradição versus modernidade, a sociedade pacifista japonesa com as pessoas que são quietas e ficam no metrô quietinhas, blá blá blá, e não questionam nada. E aí o anime é aquela loucura, porque claramente essas pessoas estoicas japonesas devem ter pensamentos muito macabros nas suas mentes. Cara, isso é uma visão tão datada, tão superficial, e eu acho que não teria problema, de novo, como ela falou que ela não sabe nada de anime e ela tava conhecendo, seria muito legal, talvez, ela até começar o documentário falando: eu tinha essa ideia na minha mente, eu tinha essa ideia na cabeça, mas mudou, tá aí, olha só, eu tava com preconceito na minha cabeça, só que não, o filme reforça esses estereótipos. Ela até chega a mencionar: ah, não, existem muitos tipos de anime, como existem muitos tipos de Japão, mas basicamente ela trata as pessoas japonesas como
como se fossem um grande organismo que é organizado, mas produz coisas culturais muito loucas. E aí junta na mesma salada, a cultura cosmopolita de Tóquio, aí tem as pessoas bebendo no bar de Tóquio, aí tem as pessoas cantando no karaokê, tem as pessoas vestidas com as modas de Harajuku pra falar de cultura kawaii. Assim, é realmente uma grande salada de coisas sobre o Japão. Eu ia falar que só faltava ter robôs, mas tem robôs no filme também. Então, assim, basicamente, todos os estereótipos sobre cultura japonesa, tradição versus modernidade, estão nesse documentário. E eu acho que uma prova de como essa visão ocidentalizada, que não abre a cabeça para tentar entender outra cultura, afeta o documentário, é que ele começa não entrevistando algum grande nome da indústria de anime, algum japonês que influenciou a indústria, algum veterano da indústria, ou alguém que tá começando a bombar nela e fez nome e tudo mais. A primeira pessoa que ela entrevista não é japonesa, é um indiano americano, que é o Adi Shankar, que é o criador da animação de Castlevania, que, gente, eu gosto muito. Tem até link aqui na descrição de vídeos que eu fiz sobre as 2 temporadas de Castlevania. Mas em um documentário sobre anime, que é um fenômeno que é inerentemente japonês e, beleza, se espalhou pelo mundo, e até existem discussões sobre se anime é só o que é feito no Japão ou se não é e tudo mais. Mas assim, mesmo se você for falar, beleza, Castlevania não é feito no Japão, não é feito por pessoas japonesas, não é feito no idioma japonês e tem traços um pouquinho diferentes do que a gente esperaria de um anime estereotipado, mas ele pode entrar como um anime. Beleza, uma coisa é dizer isso. Outra coisa é pegar um documentário sobre anime e colocar como primeiro exemplo, por vários minutos, uma entrevista com o criador de uma obra dessas. Sendo que não existe nem de longe um consenso sobre se Castlevania é um anime ou não, muito menos sobre representar a indústria como um todo. E a segunda entrevista é com o LeSean Thomas, que é o autor de Cannon Busters, que não lembro se vai sair antes ou depois do lançamento desse vídeo, mas estava perto da data que eu gravei. De qualquer maneira, apesar de já ser em Tóquio, é uma entrevista com um criador americano. E aí já vem aquele seria ok ser? Porque realmente não teria problema nenhum ela falar, olha, eu entrevistei ele e aí ele me sugeriu, se você vai falar sobre anime, você tem que falar com os criadores japoneses primeiro, porque afinal eu cresci consumindo as criações deles. Mas não, isso meio que nem entra em questão. A gente já entende que isso que foi criado pelos americanos é anime, sem dúvidas e tudo mais, não é nem mencionado uma discussão sobre se é ou não. E aí tem mais um outro problema desse documentário, que é, ele basicamente só fala de animes originais da Netflix. E aí você entende por que ele falou primeiro de Castlevania, depois de Cannon Busters, e aí que depois ele vai falar de Be The Beginning, de Seven Seeds, de Agretsuko, porque esse documentário, além de todos os problemas que eu falei, é um grande infomercial de 1 hora e pouco dos animes da Netflix. Basicamente é uma propagandona gigante se fantasiando de documentário. Então não existe um contexto da indústria de anime praticamente. Eles até chegam a flertar um pouquinho com isso quando eles vão na Toei Animation, que é um estúdio bem tradicional, e começam a falar um pouquinho assim, mas eles não saem do raso, sabe? Quando eles vão falar disso. Eles não mencionam que tem outros estúdios grandes, meio que parece que eles não querem citar a concorrência, que é meio besta, porque documentário não tem que ter essa preocupação. Documentário que vai falar sobre o universo anime, tem que falar sobre o universo anime. O que torna anime? O que é uma história básica? Como que surgiu esse fenômeno? Tem uma menção muito rápida de que o anime surgiu no pós-guerra porque as crianças precisavam ter esperança, não sei o quê. Tá, e aí? Qual o contexto disso? Me conta mais. Mas não. Fazem umas perguntas pros criadores, tipo, qual foi a última coisa que você procurou no Google? E não existe nenhuma linha editorial de que tipo de anime que eles vão falar no documentário, porque começa com, nossa, anime tem muito sangue, não sei o quê, e aí eles colocam Agretsuko, que ok, tem death metal, beleza, mas aí fala de Irakuma e Kaoru, que nem exploram tanto assim quão diferente esse anime é, podiam explorar muito mais, podiam falar mais dos gêneros disponíveis, das demografias disponíveis em anime. E eu entendo que o documentário, teoricamente, é algo feito para quem é iniciante no mundo dos animes, então a pessoa quer descobrir o que é anime. Mas cara, esse documentário não vai servir pra fazer alguém ver anime, não vai servir pra fazer alguém entender anime,
ele deixa de explicar coisas muito básicas, aí ele vai pra coisas muito específicas, tipo um fã da Toei que fica lá o dia inteiro e não sei o que seria muito legal. Por que eles não fizeram falando de vários fãs de anime, sabe? Perfis de vários fãs, perfis de fãs desse tipo, ou fãs mais recentes. Tem um menininho lá que é fã do Ultraman. Por que não pegou um monte de perfis de pessoas que gostam? Ou então que fizesse só de perfis de criadores, que foi meio que o que eles tentaram fazer, só que não era um perfil de verdade. Parecia às vezes até que estavam querendo ridicularizar os criadores, principalmente o Adi Shankar. Cara, o jeito que é filmado, o jeito que as perguntas são feitas, eu sei que ele é um cara meio diferentão e tudo, mas aí fica falando sobre o cachorro poodle que ele tem e como ele é diferente de todo mundo. De novo, é tudo isso de transformar quem assiste e quem faz o anime num outro, numa outra pessoa, que você, como alguém que é normal, fica abismado, entusiasmado ou intrigado ao ver. Então, basicamente, é um documentário que vai da autora tendo zero conhecimento de anime a ela tendo, sei lá, 1% de conhecimento de anime. E isso não é, gente, eu reclamando da pessoa não saber, mas sim dela não querer saber e ela colocar essas coisas como piadas praticamente num documentário, que eu acho que é uma atitude bem desrespeitosa, cara. Imagina se você fosse fazer um documentário sobre cinema francês e você começasse a falar: nossa, quem são esses franceses que fazem filmes tão diferentes e fazem filmes tão deturpados com cenas de sexo e eles comem baguetes e eles falam francês em Paris, que é uma cidade luz, que não sei o que, não sei o que lá. Tipo, não ia ser escroto, não ia ser ridículo? Então por que a gente acha tolerável fazer uma produção tão estereotipada, tão rasa e tão preconceituosa, na minha opinião, sobre uma forma de mídia que faz parte da cultura de outro país? Eu acho que o mínimo que uma pessoa que vai fazer um documentário tem que ter é uma vontade real de abordar o tema da maneira mais correta e elucidativa possível. Isso não aconteceu em Universo Anime, além de todas as questões de ser basicamente um comercial gigante, não abordar o contexto todo. Seria muito mais honesto se eles fizessem um mini doc contando a história da Netflix com o anime, falando sobre como eles querem trazer mais animes pra plataforma, e aí sim, entrevistando os criadores, mas deixando bem explícito que aquilo faz parte de um contexto maior, que eles não vão cobrir ali. E tudo bem não cobrir, mas não finjam que vocês estão explicando o anime pra pessoa que não conhece, porque vocês não estão. Bom, já falei bastante, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários, caso vocês tenham visto o Universo Anime, o que vocês acharam, e também comentem aqui embaixo dicas de documentários bons para as pessoas assistirem, porque aí pelo menos elas aprendem alguma coisa nova. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima!